Beleza? Beleza. Então, vamos ao nosso texto de hoje. Abra lá sua Bíblia para o livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Adriana, boa noite, Adriana. Ô, dona Lourdes, minha sogra, boa noite. Deus abençoe a senhora, seu Juraci, todo mundo lá. Deus abençoe o pessoal de Curitiba aí. Atos, capítulo 2, tá bom? Seguinte, nós começamos Atos, capítulo 1. Vimos Deus na história. Nós vimos como também o povo se confundiu sobre a volta de Cristo, deu uma série de problemas, não é verdade? E agora, vimos sobre a questão dos apóstolos. Na última quinta nós conversamos sobre os apóstolos, o que são os apóstolos. Se você quiser, se você não assistiu e quiser ver esses estudos, pode entrar lá no YouTube, na página da Igreja Batista na Vila Muniz. Tem os estudos lá, pode assistir, compartilhe. Se possível, se inscreva lá, tá bom? Se inscreva, porque precisamos de inscrição para poder fazer os nossos cultos ao vivo pelo YouTube também. Ou aqui pela página do Facebook da nossa igreja, tá? Então vimos sobre os apóstolos na última quinta e hoje vamos ver sobre a estratégia de Deus. Deus é um Deus da estratégia. Quando a gente lê no Antigo Testamento, fala que é Senhor dos Exércitos, não é verdade? Alguns que estão mais familiarizados vão dizer lá, Senhor dos Exércitos. Por que Senhor dos Exércitos? Porque batalha exige estratégia. E nós vimos que muitas vitórias do povo de Deus no Antigo Testamento não foi na mão, não foi na raça. Foi estratégia de Deus. Foi estratégia. Gideão não venceu o inimigo com os 300 dele lá, não eram os 300 de Esparta, eram os 300 de Gideão. Ele não venceu lutando, ele venceu através da estratégia de Deus. Quando o povo de Israel venceu Jericó, dando as voltas na cidade de Jericó, eles não lutaram. Eles apenas obedeceram ao que Deus mandou, ou seja, a estratégia de Deus, certo? Então, Deus é o Deus da estratégia. Quando Josué vai destruir a cidade de Ai, o povo vai fugir, dá todo um problema lá, Deus vai dando as estratégias. Vocês vão cercar o povo aqui, para que lá no Rio Jordão eles não passem. Então é incrível, incrível. Por isso que Deus é um Deus de estratégia, Deus militar, entre outros adjetivos de Deus, perfeito? Então, gente, Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, diz assim, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que é Pentecostes? Pentecostes é 50 dias, tá bom? Por quê? Porque eram 50 dias depois da Páscoa. É uma festa do Antigo Testamento. Então havia Páscoa, 50 dias depois vinha a festa de Pentecostes, vem da Penta, 5, 50, entende? Então Pentecostes é porque era 50 dias depois da Páscoa. Vamos lá. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, porque no capítulo 1, nós vimos na quinta-feira passada, que o povo foi e ficaram juntos lá em Jerusalém. Versículo 2. De repente, veio do céu um som. Presta atenção, depois você anota na sua Bíblia aí. Um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Um detalhe importante, tá, irmão? Detalhe importante. O barulho não era o barulho de vento, não era um vento que bateu, era um barulho como de um vento, entende? As línguas que apareceram não eram línguas de fogo, eram línguas como de fogo, tá? Então a gente vê algumas imagens descendo coisas, não, é que era o barulho que fez parecia o barulho de um vento, por isso que ele falou como de um vento, e as línguas pareciam de fogo, por isso que colocou como de fogo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, e segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, baseado nisso, eu vou falar o tema de hoje. O nosso tema é de Babel para Joel até Jerusalém.
Eu fiquei triste porque Jerusalém não combinou nem com Babel nem com Joel, mas o tema é esse, tá? De Babel para Joel até Jerusalém. Então, versículo 4, a gente vê que o Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e eles passaram a falar em outras línguas. Olha que interessante. Segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Quem determinava a língua que seria dito era o Espírito Santo. Não eram eles que determinavam, tá bom? Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém... Tá vazando o som. Estavam habitando em Jerusalém judeus. A festa era em Jerusalém de Pentecostes, e lá estavam habitando judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Preste atenção. Lá em Jerusalém habitavam judeus, que eram homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua, tá? Então, lá em Jerusalém tinha a festa de Pentecostes, era uma festa religiosa, e as pessoas vinham do mundo inteiro, tá? Vamos por exemplo, aqui no Brasil, a festa que tem em Aparecida do Norte, certo? O Brasil é um país muito católico, então lá em Aparecida do Norte, quando tem a festa, vai católico de toda parte do Brasil e do mundo para lá, entende? Assim como tem a festa muçulmana lá em Meca, onde vão muçulmanos de toda a parte do mundo para lá também. Assim aconteceu em Jerusalém, a festa de Pentecostes, pessoas de diversas partes do mundo foram para lá. E no versículo 6 diz que quando eles ouviram a voz da nação deles, eles ficaram perplexos. Gente, isso é muito legal. Imagina você, sei lá, você fala alemão. De repente você vai participar de uma festa lá na Índia. E lá na Índia, você está lá numa cidade da Índia e você vê os caras falando em alemão. Isto causa perplexidade. Ah, mas pastor, é tranquilo ouvir outro idioma. Não. Temos facilidade ou temos mais condições de aprender outros idiomas. Naquela época não, gente. Aquela época era muito raro, muito difícil você aprender outros idiomas. O mundo era muito pequeno, viajar para o outro não era tão simples como hoje. Então você ir de um lugar para o outro e chegar lá, ouvir as pessoas falando no seu próprio idioma, isso deixava as pessoas assombradas. Mas vamos adiante que você vai ver por que eles ficaram tão perplexos. Versículo 7. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Então a perplexidade do povo não era apenas ouvir o idioma deles. A perplexidade é que quem estava falando na língua deles eram galileus. Gente, a Galileia era uma região muito pobre, a Galileia era uma região muito carente da Judéia. Então eles ficaram perplexos, porque não eram pessoas estudadas, não eram pessoas com condições financeiras boas, eram as pessoas mais improváveis. Então eles vão para Jerusalém, ouvem eles falando algo no idioma deles. E olha só, presta atenção, versículo 9. Somos partos, medos, elamitas, natural da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Olha que doideira.
Gente, era mais ou menos 15 nações em Jerusalém. Já imaginou na tua cidade aí ter 15 nações? Japonês, alemão, francês, italiano, chinês, coreano, 15 nações. E esses caras estão lá em Jerusalém, aí eles passam perto desse salão onde os judeus estavam, e eles começam a ouvir na voz, no idioma deles. E causa perplexidade. E interessante que no versículo 13 fala que alguns falavam, cara, esses caras estão bêbados, porque alguns não entendiam o que eles estavam falando, e para eles eram bêbados dizendo. É como, por exemplo, eu, Márcio, que não falo mandarim. Se eu ouço alguém falando mandarim, eu falo, esse cara tá louco, o que esse cara tá falando? Esse idioma me é estranho, entende? Então, esse é o pano de fundo. E eu quero jogar agora um problema para vocês. Talvez vocês falem assim, pastor, já li bastante essa história, é muito legal, sim. Mas sabe o que é muito interessante nessa passagem, gente? Que talvez, o milagre não foi as pessoas falarem na língua dos outros, mas os outros ouvirem na sua língua. Eu vou explicar o porquê, Lembra em Atos 1? Era cerca de 100 e poucas pessoas que estavam naquela sala. Eram algumas centenas de pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você está numa sala com a tua família, na sua família, tá? Se a sua família for uma família meio barulhenta, que gosta de falar todo mundo junto, vamos colocar 5 pessoas numa sala. Cada um fala uma coisa diferente, mas em língua portuguesa. Você vai conseguir entender o que eles estão falando? Não vai ser confuso? Vai. Isso eu estou dizendo de pessoas que falam um só idioma. Perfeito? Agora você imagine, numa sala, 100 e poucas pessoas, 120 pessoas, falando cada uma língua, um japonês, um alemão, um italiano, e os caras que estão lá fora estão entendendo o que eles estão dizendo. Então isso é bem improvável, é meio que improvável, tá bom? O que possivelmente aconteceu foi uma tradução online que o Espírito Santo fez. Os caras falavam numa língua ali desconhecida, e o pessoal que estava lá fora entendeu no idioma deles. Entende? Há essas duas possibilidades. A possibilidade de que eles falaram o idioma e a possibilidade de que os outros entenderam o idioma deles. Mas esse dom de línguas era idioma. O que é fantástico nisso tudo? Versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, ou seja, está muito cedo para o povo estar bêbado. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Olha lá, Joel 2, capítulo 28 e 32, vai dizer: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Isso daqui é incrível. Sabe por que é incrível? Porque no Antigo Testamento, geralmente, o Espírito Santo agia em reis e profetas. Geralmente eram reis e profetas. Eram homens escolhidos e importantes. Agora, no profeta Joel, ali quando fala meus servos e servas, é pessoas simples, escravos, escravas. Agora, quem está de fora são os reis, e quem é incluso é o povo simples. Lembra? Os galileus, gente simples, gente sem estudo, eram esses. Esses foram os primeiros beneficiados pelo batismo no Espírito Santo. Esses foram os primeiros que o Espírito Santo usou aqui em Atos. Mostrando que agora começa uma nova etapa, agora começa a fase ao qual o Espírito Santo não está sob o domínio de
poucos homens, como nós vimos no estudo da quinta-feira passada sobre os apóstolos. A partir de agora, o Espírito Santo é derramado para todos, certo? Não existe mais o ungido, todos são ungidos. Agora o Espírito se derrama a todos, servos, servas, livres, escravos, homens, mulheres, a todos. Agora cumpre-se a profecia de Joel. O que é interessante, gente? Vou parar aqui no texto e agora a gente vai conversar. Esta profecia de Joel, que foi feito mais ou menos no ano 400 a.C., se cumpre. O profeta Joel, ele havia dito que nos últimos dias aí seria derramado o Espírito Santo. Promessa de Deus. Mas pastor, o senhor falou lá no início que o tema é Babel, Joel e Jerusalém. Aí, vamos agora dar um pulinho lá em Gênesis. Gênesis capítulo 11. Aí, pronto, Gênesis capítulo 11. Olha que história incrível. Se você nunca leu, abre lá em Gênesis capítulo 11, tá? Segura lá, segura Jerusalém, segura o batismo no Espírito Santo, segura a profecia de Joel e vamos para Gênesis capítulo 11. Olha que da hora. Diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um idioma, um só modo de falar. Até aqui o mundo era todo igual, as pessoas falavam um só idioma, certo? Versículo 2: saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Presta atenção, o intuito deles é fazer uma torre que alcançasse os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Sabe que engraçado até aqui? Isso era algo muito comum naquele período, tá bom? Irmãos, possivelmente entre Gênesis, a história lá de Adão e Eva, até Abraão, até a história de pai Abraão, talvez tenha mais tempo do que de Abraão até hoje, tá? Não é certo, mas possivelmente houve muito tempo. E esse período da Torre de Babel, possivelmente é o período em que muitas pirâmides foram construídas, aquelas construções mirabolantes. Sabe por quê? Porque os homens naquela época eles tinham o intuito de fazer o seguinte: construir coisas que durassem a eternidade, certo? Era formar o nome, tornar o nome deles famoso pela eternidade, tanto que é o que aconteceu. A pirâmide de Quéops, tantas outras pirâmides que nós conhecemos os faraós ou os construtores devido àquilo que eles ergueram. Então a Torre de Babel consta que esses homens queriam fazer a mesma coisa, eles queriam levantar uma torre que chegasse aos céus e que eles fossem famosos. E olha que interessante, no versículo 4 diz assim: e não seremos espalhados pela face da terra. Então aqueles homens queriam construir uma torre que chegasse aos céus, que eles ficassem famosos e que eles pudessem ficar ali, juntinho, sem se espalhar. O Senhor, versículo 5, desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir essa torre, e em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Olha que legal o versículo 7. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Aqui, pessoal, é uma clara evidência da atuação do Espírito Santo e do próprio Jesus no Antigo Testamento, tá? Já dei esse estudo alguma vez na nossa igreja, na Vila Muniz. Então é dos textos que mostram a atuação do Espírito Santo de Jesus no Antigo Testamento. Assim como em Gênesis fala que quando Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança.
é o plural, não é eu vou fazer o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança. É façamos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui em Gênesis, Deus diz, venham, desçamos e confundamos. Quem? Possivelmente Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E olha que da hora isso, olha que legal. Versículo 8, assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Que da hora! O povo constrói a Torre de Babel pensando em chegar aos céus, pensando em tornar o nome deles famosos, e pensando em não se espalhar. Eles queriam continuar ali, naquele lugarzinho, naquele lugar que estava bem confortável para eles. Deus falou assim, não. Cada um começou a falar uma língua diferente. Deus ali, o Espírito Santo, Jesus, a Trindade, fez com que eles falassem idiomas diferentes. Um pede o argamassa, o cara da areia, um pede uma coisa, outro já outro. A construção acabou. Sem comunicação, não há construção. Sem comunicação, nada vai adiante. E sem eles poderem falar a mesma língua um do outro, aquela construção parou. E olha, além deles não construírem, lembra que eles também queriam se tornarem famosos e ficarem no mesmo lugar? Eles não construíram, não se tornaram famosos e eles foram espalhados. A Bíblia diz que Deus espalhou eles por todo lugar. Todo lugar. Depois disso, vem a promessa de Joel, ao qual diz que o Espírito Santo desceria e todos teriam sonhos, visões e tudo isso. E aqui Pedro, lá em Atos capítulo 2, diz que se cumpriu essa profecia de Joel. Sabe, irmãos, o que é a estratégia de Deus? A estratégia de Deus é fantástica. Lembra que Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura? Eles foram? Eles não foram. Eles ficaram em Jerusalém, até porque o próprio Deus mandou eles ficarem em Jerusalém, que ali eles receberiam o poder vindo dos céus. Olha que da hora! Ao invés deles irem para o mundo todo, Deus trouxe para Jerusalém o mundo todo. 15 nações, conforme está em Atos 2, estavam em Jerusalém por causa da festa de Pentecostes. 15 nações. Eles vão, gente, esse povo nunca tinha ouvido falar de Jesus, esse povo não sabia o que era ressurreição, essas nações não sabiam o que era Espírito Santo, estas nações que estavam em Jerusalém não sabiam nada dessas coisas. Inclusive em Atos 2 diz que cada um ouviu no seu idioma sobre as coisas de Deus. Olha que incrível! É estratégia pura, gente. Imagina quanto que seria gasto de dinheiro, imagina quanto que seria gasto de estrutura para que o evangelho chegasse até essas 15 nações. Já parou para pensar? Muito. Deus dá uma colher de chá para os caras. Deus fala assim, pera lá, relaxa. Fica em Jerusalém. E Deus leva o mundo até eles. E dali, em Atos 2, o evangelho começa a se espalhar para o mundo todo. É óbvio que os missionários, as viagens missionárias de Paulo, de Barnabé, tantos outros, foi importante. Mas na verdade o evangelho já começou a ser, espera aí que vai ter mais surpresas daqui a pouquinho. O evangelho foi espalhado para o mundo inteiro através dessa estratégia de Deus. Deus traz o mundo até Jerusalém. E olha, em Babel, os homens queriam construir uma torre para chegar aos céus. Lembra? Que a gente leu agora há pouco? Em Jerusalém, os céus vêm até os homens. Em Babel, os homens querem chegar aos céus. Mas em Jerusalém, é os céus que vêm até os homens. Em Babel, os homens queriam tornar seu próprio nome famoso e não queriam ser espalhados por toda a terra. Em Jerusalém,
os homens irão tornar o nome de Deus famoso e irão ser espalhados por toda a terra. Em Babel, os homens eram arrogantes e vaidosos, e Deus não os aprovou. Em Jerusalém, os homens eram simples e humildes, e Deus os aprovou. Lembra que eram todos galileus, pessoas simples, sem estudo? E Deus usou eles. Olha que maravilha. Em Babel, Deus usou o idioma para confundir e depois espalhar eles pela terra toda. Em Jerusalém, Deus usou o idioma para unir e só depois espalhá-los pelo mundo inteiro. Irmãos, vocês conseguem ver a estratégia de Deus? Quando nós começamos esse estudo, nós vimos como Deus agia na história, lembra? Com o Império Persa, Império Grego, Império Romano, preparando o caminho para o Evangelho através do idioma, através da construção do Império Romano, tudo isso. E agora nós vemos Deus facilitando as coisas para o povo. Nós vemos Jesus dando a ordem para o povo lá, vão para o mundo inteiro pregar o Evangelho. Aí o próprio Deus diz assim, mas primeiro vão para Jerusalém. Fazer o que, Deus? Só obedeça, vão para Jerusalém. E se reúnam. E o povo obedeceu, foram para Jerusalém e se reuniram. Quando o Espírito Santo desce naquele lugar, cerca de 15 nações que estavam em Jerusalém ouvem falar do Evangelho, conforme nós vimos em Atos 2. 15 nações. Gente, essas 15 nações ouviram falar sobre Cristo, ouviram falar sobre ressurreição, ouviram falar sobre arrependimento, ouviram falar sobre batismo, ouviram falar sobre Jesus, ouviram falar de graça. E esse povo, quando eles vão para a terra deles, quando eles vão para a nação deles, eles vão falando sobre isso também. Olha a estratégia de Deus. O povo não sabia falar outro idioma. Mal e mal eles falavam lá o aramaico. Mal e mal. Mas através do sobrenatural de Deus, eles falam em outras línguas e através disso, nações do mundo inteiro ouvem. O Espírito Santo agora não é mais usado, não usa apenas os ricos ou os profetas. O Espírito Santo agora, conforme profetizou em Joel capítulo 2, agora o Espírito Santo é derramado a todos os servos e servas, livres e escravos. Agora é homem e mulher. Agora os simples são usados por Deus. Que maravilha, gente. E sabe o que eu acho maravilhoso? Eu acho legal porque isso nos mostra, mais uma vez, conforme estava em Atos 2, que o Espírito Santo distribuiu sobre eles o dom de línguas conforme ele queria. Deus nos usa como ele quer, da maneira que ele quer. E talvez você aí esteja parado e pensando assim, puxa, pastor, eu queria tanto fazer a obra de Deus, mas eu não sei falar direito, pastor, tenho dificuldade da leitura. Pastor, eu não sei fazer tanta coisa, mas eu queria... Meu irmão, minha irmã, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é servir a Deus? Ou melhor, o que é dom espiritual para você? Eu gosto de contar na nossa igreja, porque às vezes as pessoas têm uma máxima imaginando o seguinte: ser usado por Deus é apenas quem canta, prega, quem faz alguma coisa na igreja, entende? Nós temos a ideia de dom espiritual, tudo que é usado na igreja, no culto. E glória a Deus, esse tempo de quarentena tem nos mostrado que não. Sabe, irmãos, o dom do Espírito Santo não é para ser usado na igreja. Que isso, pastor? Opa! Jesus curava, Jesus fazia milagres, Jesus salvava pessoas na rua. Jesus foi na casa de Zaqueu, foi jantar na casa de Zaqueu e ali Zaqueu se converteu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Olha como que a nossa mente está tão condicionada e às vezes nós não nos damos conta das estratégias que Deus dá para nós. Presta atenção.
Olha só, você está no teu trabalho, está na escola, está na faculdade, qualquer coisa. De repente alguém chega para você numa segunda-feira e fala assim, meu, é o seguinte, eu estou mal, eu estou muito ruim, estou precisando de uma oração. E aí você que é crente, você que é um filho de Deus, uma filha de Deus, geralmente, talvez não seja o seu caso, mas geralmente o que a gente costuma fazer? Ó, o seguinte, domingo tem um culto lá na minha igreja, tá? Domingo. Vamos? Que horas que vai ser? Domingo, 7 horas da noite. Vamos. Mas isso é terça-feira. O cara tá precisando de ajuda. Aí terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O cara vai esperar 5 dias para ir na igreja, para ouvir do evangelho, para poder receber uma oração. Por que Deus não pode te usar aí no teu trabalho, aí na escola, aí na fila do mercado? Você entende como nós limitamos Deus? Rapaz, Deus põe a bola na marca do pênalti para nós muitas vezes. É só chutar. É aquele irmão que liga para você, aquela sua amiga que fala pelo Facebook, WhatsApp, fala, ai meu, eu tô tão mal. E em vez de a gente aproveitar as oportunidades, as estratégias de Deus, a gente fala, ó, vamos para a igreja, lá Deus vai falar com você. Meu, Deus usa nos diversos meios. Entende? Deus não está limitado, gente. Deus não está limitado. Deus não age no templo somente. O templo é lugar de reunião, lugar de aprendizado, de comunhão, mas os dons espirituais, eles são usados fora do templo. Fora. Tá? Os dons espirituais são usados fora do templo. Pastor, ó, vamos fazer um culto domingo, 7 horas da noite, vai vir um irmão, ele tem um dom de cura, ele vai... Tá, mas por que 7 horas da noite? Por que no domingo? Por que não vai lá no hospital para orar pelos enfermos, então? Por que não vai nos outros? Por que tem um horário para que Deus haja? Por que a pessoa tem que ir na igreja a tal hora? Você não tem um dom da cura? Então vai no hospital, vai lá 3 horas da tarde, ora pela pessoa. Vocês entendem como nós queremos colocar Deus numa caixinha e Deus está mostrando que Ele quer usar as pessoas simples. A incapacidade das pessoas torna a incapacidade das pessoas unida com a capacidade do Espírito Santo faz com que as coisas aconteçam, meus irmãos. Não é pregação do pastor que salva ninguém, é o poder do Espírito Santo que convence o homem do pecado. Nós vemos Paulo, que foi um dos maiores pregadores da Bíblia, nem todo mundo que ele pregou foi salvo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele andou com os discípulos 3 anos e pouco. E Judas traiu ele. Será que a culpa é Jesus? Será que o culpado foi Jesus? Não. Vamos fazer a nossa parte. Faça aquilo que você tem de dom. Mas pastor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, o que eu faço? Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar. Você faz um bolo? Olha, aconteceu uma coisa muito legal esses dias. Muito legal. Uma irmãzinha muito querida da nossa igreja, a Vanessa, esse dia ligou para mim. Falou, pastor, período de quarentena, ela falou, eu senti no coração de fazer um bolo. Fazer um bolo. Aí o senhor manda para alguma família que precisa? Eu falei, pode deixar. Ela fez um bolinho gostoso, peguei, levei para uma família, eles ficaram tão felizes, gente. É o amor de Deus mostrado através de obras. Você sabe fazer um bolo, meu irmão? Sabe fazer um pãozinho, minha irmã? Faça teu pão, faça teu bolo, entregue para um amigo, uma vizinha, alguém que precisa. Leve e fala assim, ó, Deus te abençoe. Deus mandou trazer esse bolo para você. Deus mandou trazer essa cesta básica para você. Deus mandou trazer essa roupa para você. Dom é aquilo que nós fazemos. O Espírito Santo nos dá, é só usar aquilo que você sabe fazer, gente. Você é pedreiro? É pedreiro? Pastor, eu sou pedreiro, mas é o seguinte, eu não sei falar, pastor. Eu mal sei falar. Beleza, meu irmão. Por que não você chegar na casa de alguém que você sabe que a pessoa tem dificuldade, não tem condições de construir um muro ou de reformar a casa? Por que você não usa o teu dom de ser pedreiro, a tua vocação? Vai lá falar o seguinte, deixa que essa reforma eu vou fazer
Porque Deus falou que te ama, cara. Você já parou para pensar no impacto que isso vai causar na vida da pessoa? É um impacto muito maior de você levar uma pessoa para a igreja para ouvir o evangelho. Porque o evangelho é praticado através de obras. Lembra que Paulo fala? Se o teu irmão tem fome, não ore, dê de comer. Se o teu irmão precisa de roupa, não ore, dê roupa. E nós queremos espiritualizar tanto as coisas, esquecemos que a vida cristã e espiritual é prática. Você sabe costurar, minha irmã, meu irmão? Você sabe costurar? Ah, pastor, eu sei. Ótimo. Por que você não faz umas roupas e doa para quem precisa? Ou por que você não chega para uma família carente e pergunta, vocês têm algumas roupinhas que precisa consertar? Conserte para eles. Vocês observam como o Espírito Santo é derramado na simplicidade. Aquelas pessoas eram simples, eram carentes, eram dependentes de Deus e Deus as usa. Agora, olha que incrível, gente. Aqui o Evangelho é levado para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. A estratégia de Deus é algo absurdo, que nós nunca vamos entender. Mesmo que pareça estar tudo sendo tudo fora do controle. Deus está sob controle. Tem uma passagem na Bíblia, em Atos, que diz que um homem chamado Filipe estava pregando. O homem estava ganhando almas a rodo, assim, ó. Milhares de pessoas se convertendo. Você fala, que bênção. Aí o Espírito Santo tira ele de lá e manda ele para pregar para um homem. Um homem. Aí você fala, pá, o Espírito Santo está... Se Filipe está lá, o ministério está crescendo, as pessoas estão se convertendo, ele vai tirar ele de lá para pregar para uma pessoa? Sim. Mas a Bíblia diz que essa pessoa era lá de uma região da África. Já parou para pensar que esse camarada que ouviu do evangelho de Filipe, se batizou, ele foi pregar lá na África de Jesus? Já parou para pensar nisso? Olha aí. Aos nossos olhos, o ministério de Filipe estava sendo próspero enquanto ele estava ganhando milhares de pessoas para Cristo. Aí, humanamente falando, quando Deus tira ele de lá, o Espírito Santo tira ele de lá e leva para pregar para uma pessoa, você fala, o Espírito Santo está de brincadeira, cara. Não. Aquela uma pessoa ia pregar de Cristo lá na África. E nós temos que tomar cuidado com a vaidade, sabia? Assim como aconteceu com os homens da Torre de Babel. E aí é uma palavra para os líderes, pastores, líderes. Nós temos uma luta muito forte contra a nossa vaidade, nosso orgulho. E às vezes o ministério, aos olhos humanos, o ministério que está bombando, aquele ministério que tenha muitas pessoas na igreja, que tenha... Esse é o que bomba. E a gente às vezes corre atrás disso. Mas talvez Deus nos use para transformar a vida ou para impactar a vida de uma ou duas pessoas. Mas através dessas duas pessoas, talvez o mundo inteiro ouça do Evangelho. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas do mundo moderno. Já parou para pensar no pastor que discipulou Billy Graham? Talvez esse pastor só tenha discipulado Billy Graham, mas Billy Graham evangelizou o mundo. As estratégias de Deus, meu irmão, minha irmã, vão além do que a gente possa imaginar. Tá? Deixa Deus te usar naquilo que Ele quer te usar. Não sei como Deus vai me usar, eu só faço aquilo que está no meu coração. E não fique sofrendo porque você não sabe pregar, não sabe cantar. O que você sabe fazer, deixa o Espírito Santo te usar. E olha, de Babel, passou por Joel, chegamos a Jerusalém. As estratégias de Deus para o evangelismo é algo tão incrível que lembra da história de Jonas, o profeta Jonas? Quando o barco vai afundar, ali diz que haviam homens de todas as nações também, cada um adorando o seu Deus. Quando o Deus de Jonas apazigua tudo, a Bíblia diz que ali naquele barco, aqueles homens passaram a adorar o Deus de Jonas.
Agora, você acha que depois que esses homens foram para o país deles, não falaram desse Deus de Jonas? Claro que falaram. Jonas, sem querer, estava evangelizando outras nações. Quando Moisés vai no Egito e faz aqueles milagres, você acha que pessoas lá do Egito não adoraram o Deus de Moisés? É óbvio que sim. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram ilesos da fornalha de fogo, ou Daniel saiu ileso da cova dos leões lá na Babilônia, você acha que pessoas da Babilônia não adoraram o Deus deles? Claro que sim. Tanto é que em Malaquias, capítulo 1, o último texto de hoje, Malaquias capítulo 1. E eu desafio a você uma hora a ler Malaquias, tá? É um livro curto, incrível. É um livro que mostra como o povo estava totalmente distante de Deus, a corrupção reinava naquele tempo, a violência estava imperando, os líderes religiosos estavam corrompidos, os líderes religiosos estavam envolvidos com a política daquele tempo, com os reis corruptos. Olha, parece que é de hoje, né? Mas não, sempre existiu isso. E agora, olha que loucura, olha que loucura. Você lê só o versículo 10 e 11. Deus está tão bravo com aquele povo, Deus está tão revoltado com aquele povo, que diz assim através do profeta Malaquias, Malaquias 1, 10 e 11, diz assim, ó: Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos, não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente é o meu nome, é grande o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Que da hora! O povo judeu, eles se achavam os melhores, os bambambam, eles eram os caras, os filhos de Deus, os intocáveis. Aí Deus está falando para eles, fecha esse templo, não aguento o culto que vocês fazem para mim, eu não aguento a oferta que vocês trazem. Vocês vão ver depois, se vocês lerem a continuidade do capítulo 1 e 2, o povo estava no nível de roubar, eles estavam roubando ovelhas para dar de oferta a Deus. Vocês têm noção do que é isso, cara? O cara roubava uma oferta para poder, roubava uma ovelha para levar para Deus. Olha que loucura, o povo tinha perdido totalmente o temor a Deus, era apenas religiosidade. E Deus fala aqui, ó, eu não aceitarei as suas ofertas. Cara, que dá. Deixa eu aproveitar aqui esse não aceitarei as tuas ofertas e vamos fazer um parêntese bem legal, bem interessante. Pastor, toda oferta Deus aceita? Cara, o que você leva para Deus, você pode levar, agora o que ele aceita como culto é diferente, certo? Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Ok? Mas o dinheiro que sai o problema não é o dinheiro que sai do meu bolso para ir para Deus. O problema é o dinheiro que entra no meu bolso. Deixa eu falar uma coisa, a oferta a Deus não transforma o meu ganho de profano para santo. Deixa eu explicar, tá bom? Deixa eu explicar. O camarada que ganha a vida de maneira injusta, roubando ou de meios ilícitos, a oferta que ele dá na igreja não torna esse dinheiro, não faz uma lavagem de dinheiro espiritual, certo? Aqui em Malaquias, Deus está dizendo, eu não vou aceitar as suas ofertas, porque suas ofertas são roubadas, são ofertas que não me agradam, são ofertas que estão fora do meu padrão. É isso. Então, nós entendemos que uma pessoa que ganha a vida de maneira irregular, contra a vontade de Deus, a oferta dela não é culto. Não é culto. Não é.
Pastor, mas eu quero... Não, mas é tráfico de droga, eu quero, mas o traficante quer ofertar. Brother, não. Mas pastor, vai abençoar, construir a igreja, fazer tudo. Qual... Penso eu, se eu falar para minha igreja, se um dia nós recebermos uma oferta de um traficante, pensa o seguinte, chega um traficante com R$1 milhão, nós temos o sonho de construir uma igreja maior por causa da necessidade. Mas de repente um traficante chega e fala, pastor, eu senti no meu coração, olha, Deus falou para me dar R$1 milhão. E aí eu posso pensar, caramba, aquela velha historinha, né? Quando Deus quer, usa até o diabo. Talvez. Esse R$1 milhão eu vou conseguir construir a igreja. Eu vou conseguir fazer a igreja dos meus sonhos. Lembra da Torre de Babel? Tornar meu nome conhecido? Tornar meu nome famoso? Agora me diga uma coisa. Como eu poderei, que moral eu poderei chegar para aquele traficante e falar assim, converta-se, arrependa-se e mude de vida, sendo que o dinheiro que ele ofertou eu aceitei? Quer dizer, o dinheiro você aceita, pastor, mas agora quer que eu me arrependa? Entende, gente? Aqui em Malaquias, Deus está dizendo, eu não vou aceitar as ofertas de vocês. Quis fazer esse parênteses que é importante, não dá para passar. O importante não é como o dinheiro sai do teu bolso, mas o importante é como ele entra. Se o dinheiro que entra no teu bolso é de maneira irregular, você pode ofertar, você pode dizimar, gente, ele não se torna santo. Não se torna santo. O dinheiro se torna santo da maneira como você ganha ele, de maneira honesta. É de maneira honesta. O dinheiro vindo de forma honesta transforma-se em dízimo e oferta abençoado por Deus. O dinheiro vindo de forma desonesta jamais é um dinheiro transformado, tá? Pois bem, o Deus das estratégias. É o Deus, gente, que fala para o povo, vão para o mundo inteiro pregar o evangelho. Mas, Senhor, não temos dinheiro. Senhor, não temos condições. Senhor, eu não sei falar o outro idioma. Senhor, eu não conheço a cultura desse povo. Calma. Vão para Jerusalém. E o povo obedece a Deus e vai para Jerusalém. E o povo fica na sala que Deus pediu para eles ficarem. Mas, de repente, o Espírito Santo vem de forma tremenda na vida daqueles homens. E aqueles simples galileus começam a falar em outras línguas. E outras nações que estavam em Jerusalém ouvem as maravilhas de Deus. E aqueles homens voltam para suas nações, cerca de 15 nações espalhadas pelo mundo, pregando e falando de Jesus. E ali o ide de Deus se cumpre, através do vinde. Jesus falou para os discípulos, ide para todo mundo. E Jesus falou para o mundo inteiro, vinde para Jerusalém. Aí quando obedecemos à vontade de Deus, quando os discípulos obedecem a Deus, indo para Jerusalém, quando o mundo inteiro obedece a Deus, indo até Jerusalém, a vontade de Deus se cumpre de maneira perfeita. Pastor, como eu faço para ser usado por Deus? Obedeça a Ele. Só obedece. Sabe, quando a gente obedece a Deus, por mais louco que as coisas podem parecer, o Espírito Santo faz. Tá? O que arde em teu coração? O que teu coração arde? Como você acha que Deus quer te usar? Comece. Mas pastor, eu não tenho capacidade. Quem disse que você precisa ter capacidade? Você só precisa obedecer. Aqueles galileus não tinham capacidade. Eles foram apenas obedientes. E essa talvez seja a grande diferença hoje em dia. Há muitas pessoas capacitadas, mas não são obedientes. Tem pessoas que conhecem a Bíblia capa a capa. Tem pessoas que sabem tudo, de grego, de hebraico, pode falar. Conhece profundamente, mas desobedecem o ide de Deus. Se prendem a seus próprios problemas, se prendem a suas próprias...
E é tão incrível, gente, quando nós vemos pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento bíblico, pessoas que talvez não tenham tanta profundidade do evangelho, mas têm amor no coração e obediência a Deus. E quando essas pessoas se colocam na brecha e falam, Deus, eu vou, cara, o que o Espírito Santo faz é absurdo. O que o Espírito Santo faz é incrível. É confundir realmente. Mas não com a confusão que houve em Babel, mas é a confusão dos sábios olharem e falarem, cara, mas esse é um galileu. Mas, gente, como é que pode? Essa pessoa antes era um alcoólatra, essa pessoa era um mendigo, essa pessoa antes nem conhecia a Bíblia. Como é que pode ser tudo isso agora? Como é que pode ter essa mudança? É o Espírito Santo. Mas Deus, ele é tão maravilhoso. Jesus, ele é um gentleman. Jesus não obriga ninguém a seguir a ele. Ele não obriga ninguém a segui-lo. Mas ele diz o seguinte, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Beleza? Beleza. Jesus não entra na casa de ninguém forçado. Lá em Apocalipse diz que eis que estou à porta e bato. Olha lá. Bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Jesus não chega arrebentando a porta. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus não vai te obrigar a servir a ele, meu irmão. Não. Jesus quer usar a todos. Mas Jesus deixa à disposição de cada um fazer, aceitar. O que eu quero deixar para nós hoje é esse Deus da estratégia. Tá? Às vezes Deus quer te usar e você faz parte da estratégia de Deus, pode ter certeza. Mas talvez você não esteja sendo obediente a Deus. Pastor, mas é que eu preciso disso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso isso primeiro, eu preciso disso. Cara, você não precisa de nada, você precisa obedecer. Só obedecer. Quantas pessoas no teu trabalho precisam ouvir do Evangelho? Quantas pessoas da tua família precisam ouvir do Evangelho? Na nossa mentalidade, às vezes nós queremos evangelizar a África, evangelizar o Oriente Médio, ou evangelizar a Itália, mas não evangelizamos nossa rua, não evangelizamos nossa família. Sede minhas testemunhas em Jerusalém, primeiro, e depois virá aos confins da terra. Deixa Deus te usar, meu irmão, deixa Deus te usar, minha irmã. O Espírito Santo é o mesmo Espírito Santo que confundiu a Torre de Babel, mas o mesmo Espírito Santo que uniu todos em Jerusalém. Ele faz as coisas conforme Ele quer, no tempo que Ele quer. Deixa o Espírito Santo soprar na tua vida. Deixa o Espírito Santo encher tua vida. E olha, não se compare a outras pessoas. Deus quer usar do jeitinho que você quer. Tá? Não existe, não dá para nos preparar. Deus não vai nos usar quando nós estivermos preparados. Sabe por quê? Porque a gente nunca vai estar preparado, mas Ele vai nos preparando enquanto nos usa. Entende? Vai servindo a Deus. E Deus vai te capacitando, gente. É incrível isso. É incrível. Se nós esperarmos capacitação para Deus nos usar, você vai ficar sentadinho aí a tua vida inteira. Agora, se nós nos dispusermos a sermos usados, conforme somos usados, Deus vai nos capacitando. Gente, o apóstolo Paulo, no início do ministério, era um cara totalmente diferente no final do ministério dele. Estude a vida de Paulo, leia as suas cartas, veja a diferença das primeiras cartas para as últimas cartas. Paulo foi sendo forjado por Deus no decorrer da tua vida. Olha os discípulos, os mesmos discípulos que um dia ficaram tão revoltados com os samaritanos e falaram: Senhor Jesus, se quiser a gente ora e vem fogo do céu para destruir os samaritanos. E Jesus falou: vocês estão loucos? Eu não vim para destruir, eu vim para dar vida. Esses mesmos discípulos que uma hora queriam matar, depois mudaram o pensamento e passaram a amar. Por quê? Porque Jesus não chamou eles perfeitos. Jesus foi os aperfeiçoando.
Jesus não quer você, não quer a mim perfeitos, porque nunca seremos, mas Jesus quer nos aperfeiçoar, assim como ele fez com os discípulos em Atos 2. Deixa Deus aperfeiçoar a tua vida, deixa o Espírito Santo te aperfeiçoar, deixa Deus te usar. O dom que você tem, o chamado que você tem, aquilo que há em teu coração. Não limite Deus, sabe por quê? Se você não se deixar ser usado, ele vai usar outro. Você vai perder o privilégio de dizer eu fiz parte disso tudo. Gente, Deus é maravilhoso, tá? Deus está no controle da história. De Babel até Jerusalém, o Espírito Santo é o mesmo. Deus é o mesmo. Em Babel, Deus confundiu os homens arrogantes e vaidosos e não os aprovou. Em Jerusalém, Deus uniu os homens humildes e simples e os aprovou e os usou. E eu espero que Deus te use muito. Aproveite esse momento que estamos vivendo de quarentena para evangelizar, tá? Temos uma ferramenta fantástica, que é a internet. Então, em vez de você ficar gastando teu tempo falando sobre política, falando sobre Covid, falando de futebol, fala de Deus. Fala do que Deus tem feito em tua vida. Fala das maravilhas que Deus tem feito em você, por você, com você e para você. Que Deus te abençoe muito. Que Deus te use. Que Deus te guarde. E que, acima de tudo, você se deixe ser usado por Deus, para que a estratégia que Deus tem para te usar na tua vida venha se cumprir. Para isso, só precisa de uma coisa: obedeça. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Vamos orar. Pai querido, Senhor Deus, obrigado por esse tempo tão gostoso, Senhor Jesus. Pai amado, abençoe a cada um que está aqui, Pai. Deus, como é maravilhoso ver como o Senhor gosta de usar os humildes e os simples. O Senhor faz coisas incríveis. E como é preocupante ver que às vezes nós somos tão arrogantes, tão falhos, ó Pai. Mas, Senhor Jesus, nos use. Talvez algumas pessoas aqui ainda não saibam como ser usados. Pai, que o Espírito Santo do Senhor direcione a eles a vontade do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor mostre a eles as estratégias que o Senhor tem para a vida deles. Pai, não há ninguém que não tenha capacidade de ser usado pelo Senhor, porque na verdade nenhum de nós somos capazes de algo, mas todos somos capacitados por Ti, ó Deus. Então, Pai, quebre o coração dos orgulhosos, dos vaidosos e dê graça aos humildes, para que o Teu reino cresça e para que possamos fazer parte do crescimento do Teu Evangelho pelo mundo inteiro. Nos abençoe, nos dê uma noite de paz e descanso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado por esse tempo, tá? Prazer, uma alegria imensa. Nos acompanhem. Se estiver no YouTube lá, compartilhe, se inscreva aqui no Facebook. Quem puder nos ajudar doando cestas básicas ou qualquer outra coisa, entre em contato comigo, tá bom? As crianças, nós fechamos agora já o videozinho para o próximo domingo, mas fiquem atentos para estar mandando os videozinhos das suas crianças, tá? E se caso você quiser conversar comigo, tá? Se caso você quiser ter um momento, manda uma mensagem, meu celular é 9968288418, tá? Tá um pouco corrido, mas será um prazer poder te ajudar, se podemos conversar um pouco. Talvez eu não responda na hora, mas estamos juntos, tá? Família BVM, beijão, estamos morrendo de saudade de vocês, estamos morrendo de saudade, tá? E que possamos estar juntos logo, juntos, para a glória de Deus. Deixa Deus te usar, tá bom? Deixa Deus te usar e não se sinta incapaz. Não, você é incapaz, eu sou incapaz, mas que deixemos o Espírito Santo nos capacitar. Beleza, galera? Um beijão grande para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí, que agora eu vou sair que eu vou comer cachorro quente. Comer um cachorro quente para matar a vontade. Mari tá grávida, mas eu que tô com desejo, tá bom?
Um beijão para vocês. Deus abençoe. Até domingo às 19 horas. Tchau. Ah, eu vou pedir. Vamos comer aqui em casa, tá bom? Fique com Deus.